Fala pessoal, prazer, meu nome é Álvaro, queria agradecer o convite para estar aqui ajudando vocês com esse tema e espero que ao final vocês tenham pelo menos aprendido alguma coisa com essa apresentação, tá? Então, vou falar um pouco mais à frente de quem eu sou, mas uma coisa que meus clientes falam muito para mim, perguntam, pô, como é que eu faço para reter e gerenciar o meu time de devs, né? Boa parte desses clientes são de base tecnológica e isso tem sido uma grande dificuldade atual. Seja porque tecnologia às vezes é um bicho de sete cabeças para algumas pessoas, seja porque o mercado está muito competitivo e os salários estão praticamente exorbitantes. E, enfim, como isso é uma pergunta muito recorrente, a gente gosta muito lá na empresa em pegar essas perguntas muito recorrentes e gerar algum valor para essas pessoas, sejam nossos clientes ou não. Então, o tema hoje aqui é justamente esse que vocês estão lendo já aí, que é como criar, gerenciar e reter um time de desenvolvedores, beleza? Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre mim. Eu sou Álvaro Negreiros, eu é, tenho uma carreira um pouco acadêmica, né? Eu sou doutorando em elétrica, mas acho que no final da minha graduação eu já notei que não era bem o que eu queria fazer, eu já estava nesse caminho, então eu vou até o fim. Mas como eu notei isso, eu já comecei a fazer o MBA em gestão de projetos e procurei ali me enganchar em alguma startup para entrar nesse mundo. E assim eu fiz. Eu montei uma startup aqui em Natal chamada Dreamcap, que é o Drink App, que é um delivery de bebidas, né? Um marketplace de delivery de bebidas. Ela ficava debaixo do guarda-chuva da Bettersoft, que é uma software house. E aí foi aí que a gente montou a nossa primeira empresa, tá? Então, hoje, não estou mais na Bettersoft, a Bettersoft foi extinta, e a gente montou uma software house só focada em fazer produtos para clientes, tá? Que é a B2Bit. Hoje aqui eu estou com a camisa dela, digamos assim, né? Então lá a gente atende todo tipo de cliente, desde o cara da startup querendo montar esse seu segundo negócio, é, ou tem um grupo de pessoas que se unem que já tem aquela grana para desenvolver e não querem partir do zero, e também os grandes clientes, né, como o nível corporate. Por exemplo, aqui em Natal a gente atende Nordestão, Sacolão, e enfim, são clientes do porte grande, né? Hoje a gente trabalha com desenvolvimento de software sob encomenda, como eu já disse, mas além do desenvolvimento de software, a gente tem um serviço de prototipagem, que é muito análogo ao serviço de arquitetura, né? Se o engenheiro civil constrói o prédio, né, que seria, sei lá, o engenheiro de computação, o engenheiro de software, o arquiteto dessa coisa toda seria o design, engenheiro de processo, que estão ali mapeando aquela ideia viajada do cliente e transformando na documentação para assim os engenheiros ou os desenvolvedores possam executar aquela ideia de forma profissional, tá? Então a gente faz esse prototipagem, temos consultoria em TI, que essa consultoria é para gestão de times ou para representar os nossos clientes frente às necessidades deles, né, em reuniões e afins, e alguns produtos nossos, white label, né, por exemplo, a gente tem um Drink App, a gente consegue fazer cópias white label dele para outras pessoas, como assim a gente já fez. Mas enfim, cheguei de falar sobre mim, falar um pouquinho aqui da B2Bit em relação a alguns números, né? A gente já tem mais de, está até um pouco desatualizado, a gente já tem mais de 200 mil usuários impactados. A gente separou de usuários pessoa física de colaboradores, tá? Então a gente faz aplicativos corporate, né, para empresas, e isso aí impacta colaboradores de outras empresas. Então, 16 mil colaboradores e temos, somando todos esses clientes, né, mais de 4 bilhões de faturamento, tá? Então, isso é um pouquinho da B2Bit. E eu queria começar falando sobre esse tema, de como criar, gerenciar RT. Primeiro, voltando um passo atrás, né? Tipo, seja você que está montando esse time na tua empresa ou na tua startup, eu queria fazer aqui esse comparativo e lembrar o que é uma empresa e o que é uma startup, né? É, uma startup, por assim dizer, como eu vou falar um pouquinho mais à frente nos próximos slides, é uma empresa que geralmente verticalizada.
que ela escolheu um problema para atacar e se torna especialista nela. É aquele velho tiro de sniper. O cara dá um tiro só, tuf, headshot, resolve o problema. Geralmente, elas têm a capacidade de crescer muito rápido, tá? E por algumas pessoas, né, um ótimo negócio. Pelo olhar de algumas pessoas, um ótimo negócio. Não que as empresas convencionais não sejam um ótimo negócio, tá? Ah, me coloca na mão, sei lá, uma empresa tipo a IBM. A IBM não é uma startup, é uma empresa exemplo, né? Se a IBM não for uma startup, que há várias controvérsias se é ou não é, mas empresas que não escalam, empresas de serviço geralmente não escalam, tipo como a B2Bit, não é? São empresas boas também, mas enfim, são empresas que elas não conseguem escalar a solução delas, né? O que elas oferecem para os clientes na mesma proporção que os seus custos, né? Vou mostrar aqui um pouquinho mais à frente nos próximos slides. Startups, ela consegue aumentar o faturamento exponencialmente, por isso que é startup, ela cresce, já nasce, já cresce rápido, e os custos se mantêm linear. Já uma empresa não, uma empresa para ela, ou empresa de serviço, por exemplo, uma empresa que não é uma startup, ela para crescer os seus custos, ou crescer seus lucros, ela cresce proporcionalmente os seus custos, tá? Então, só voltando nisso, e o segredo para que a startup consiga crescer rapidamente é justamente a capacidade dela ter tecnologia. A tecnologia dá escalabilidade para ela. E é por isso que vocês estão aqui, né? Vocês querem entender um pouquinho mais para dar escalabilidade ou para sua startup ou para algum braço da sua empresa que está querendo decolar nessa parte de TI, né? Então, algumas barreiras que geralmente startups ou, como falei, essas empresas que estão buscando criar esse braço de tecnologia encontram, né? Principalmente, a primeira etapa, ela tenta resolver o problema, tá? Ela veja que o cara não constrói o produto ou a solução primeiro. Ele primeiro vê o problema, se torna um cara craque naquele problema e aí cria uma solução para aquele problema, tá? E aí depois que ele cria a solução, nessa etapa de entender sobre o problema, ele meio que já vai entendendo quem é o cliente dele. Então, que é a segunda etapa, né? Encontrar clientes que quer vender, tá? Então, depois que ele está ali vendendo, seja com MVP, ou seja, até mesmo na mão, né? Tipo, o cara vai fazer um Uber. O cara precisa tipo, começar no primeiro dia com um aplicativo? Não, ele pode fazer na mão, né? Como eu vou falar aqui, tem o cara da EasyTax, Thales Gomes, ele fez o MVP dele na mão. O cara pedia um táxi, ele via lá tipo um e-mail que recebia, ele pegava o telefone dele e ligava pro táxi. Então, muitas vezes o cara não cria o produto tecnológico em software primeiro, antes ele primeiro resolve o problema do cliente e encontra aquele cliente, né? Depois ele vê que aquela solução é real, tem clientes para ela, ele começa a levantar grana, seja a grana dele, seja a grana de um setor da empresa, ou seja para investidores. E aí chega a quarta etapa, que é a parte de desenvolvimento, a parte de tecnologia, né? É essa parte aqui que a gente está batendo martelo nessa apresentação. Mas eu queria falar aqui que tecnologia não é tudo. Muitas vezes pode ser uma queimação de dinheiro. Por que isso? Porque software ou seja, sei lá, um hardware, para você criar ele industrialmente ou semi-industrialmente, você precisa gastar aquela grana, digamos assim, significativa com desenvolvedores ou com, sei lá, engenheiros mecânicos para construir o seu hardware. E depois que você faz aquilo fica engessado. Imagina que você tem um software errôneo, que não resolve o problema de ninguém, ou tem um processo errado, que você injetou no software. Para você corrigir aquilo, você vai gastar muito mais dinheiro para corrigir essa falha de projeto, né? É que nem, por exemplo, você vai e constrói a cozinha em cima onde era para ser a piscina, né? Então, vai ser bem caro, né? Quebrar a tua cozinha e depois cavar e botar a piscina no lugar. Então, antes de construir tecnologia, vamos entender sobre o processo. Aquela etapa lá que eu voltei, né? Voltando aqui os slides, resolver o problema. Entenda o problema do cliente. Para entender o problema do cliente, você tem que mapear o processo. E aí a gente está falando aqui justamente de mapeamento de processo. É o quê?
seja por tela, né? Por tela é muito conhecido com o nome de mockup ou protótipo de alta fidelidade, ou seja, por mapeamento de fluxo, né? A galera lá de engenharia de produção vai entender o que é mapeamento por usando visagem. É aqueles fluxogramas. Exemplo, eu quero fazer um login na plataforma. Como é que ele faz o login? Primeiro ele tem que criar uma conta. Para criar uma conta, ele tem que fazer o quê? Ele coloca o e-mail dele, coloca os dados pessoais dele, depois ele recebe um e-mail para validar o endereço de eletrônico que ele colocou. Aí depois que sei lá, um usuário administrador libera, ele pode acessar a plataforma. Isso é uma receita de bolo, é um processo. Então, se tem esse processo bem mapeado, vai te prevenir de não gastar uma grana absurda em construir o software, depois ter que quebrar aquilo tudo para construir de novo. Beleza? Então, antes de fazer tecnologia, faça a parte de planejamento, faça a parte processual antes. Beleza? E aí que eu estava falando. Até comentei, né, já do livro do Nada Easy, do Thales Gomes. Nesse livro ele conta a história dele e um pouquinho da Easy Tax, que é a startup dele, era a startup dele, ele vendeu, né? De chamar táxi. Antes de ter Uber, no começo daquilo tudo da transformação digital nesse sentido, né? De mobile, o cara pedir um serviço e a pessoa vir entregar para ele alguma coisa ou levar ele do ponto A ao ponto B. Então, startups têm essa capacidade, né, de escalabilidade. E escalabilidade é justamente essa capacidade de você aumentar suas receitas, né, o seu lucro, mantendo os custos. Então, o que que dá? O que que permite fazer isso? É você ter um software que vai replicar o teu processo de forma escalável. É aquele software que vai fazer você ganhar dinheiro enquanto você dorme. É aquele software que você faz uma vez e todo mundo consegue utilizar. Então, é justamente isso que a gente está falando, né? Então, assim, eu sei que um pouco até introdutório, né? Vocês provavelmente já sabiam disso, mas acho importante sempre frisar para montar um time de desenvolvedores. Então, para você primeiro montar um time de desenvolvedores, passe por essas etapas antes, entenda sobre o problema, fique especialista em problema, veja se você tem demanda para ele, né? Ou seja, encontre clientes, tente vender. E aí, depois que você levantar a grana, aí a gente chega nessa etapa, montar um time de desenvolvedores, beleza? Então, até antes mesmo de você montar o seu time, você vai ter que escolher a tecnologia. Você pode pegar aqui só a minha sugestão, ou você pode perguntar ao oráculo, né, que é o Google, falar, qual a melhor linguagem de programação? O meu raciocínio que eu compartilho com você e aí eu entendo que vocês provavelmente vão achar interessante, é que procure uma linguagem de programação, né, a gente chama de stack. Stack é pilha, que é a pilha de linguagens que você usa ou de tecnologia que você usa. Procure uma stack, ou seja, procure a tecnologia que você vai achar a mão de obra com maior facilidade. Então, eu quero construir sei lá, um avião ultrassônico que tem que andar mais de 5.000 km por hora e para isso ele tem que suportar altas temperaturas, porque andando nessa velocidade o atrito com ar ele esquenta muito. Para construir isso, cara, ter que achar um engenheiro metalúrgico que vai construir um metal, tem que achar um engenheiro aeronáutico muito bom que construir um motor para fazer aquilo, quando na verdade você não precisaria, um teco-tecozinho de te levar do ponto A ao ponto B, tá? Então, tem linguagem de programação que vai ser esse caça aí de alta velocidade, que vai chegar em Mach 5, né, 5.000 km por hora, mas tem outras linguagens que são muito mais fáceis de executar e entregam a mesma coisa, entregam até mais rápido e vai te entregar também com menor custo, ou seja, desenvolvedores mais fáceis de achar mão de obra. Hoje em dia, o que eu recomendo é linguagens baseadas em JavaScript, tá? JavaScript é uma linguagem e aí linguagem pode ser organizada em frameworks, tá? O que seria isso? Frameworks, imagina que você o JavaScript é sei lá, uma chave de fenda e você tem um conjunto de chaves de fendas organizado de uma certa maneira, é o seu framework, tá? Então, você tem frameworks a parte visual, né, o que o cliente enxerga, que é o front-end, que são esses grupos de baixo, aqui, né, React Native, Angular, são
frameworks, esses dois que eu citei aqui agora, baseado em JavaScript. E também tem frameworks para a parte do servidor, né? A parte que você não enxerga, a parte que fica na nuvem. Por exemplo, está baseado em JavaScript também o Node.js, tá? São linguagens de programação que você provavelmente vai encontrar mais mão de obra, porque tá na moda. Tá na moda JavaScript. Álvaro, por que tá na moda? Cara, não sei. Eu sei que tá na moda, e aí eu procuro uma tecnologia onde vai ter mais desenvolvedores, geralmente em JavaScript. Eu hoje, na minha empresa, não uso JavaScript no back-end, tá? Eu uso Python, que é uma linguagem de programação, e aí o framework dele é Django, que tá o nomezinho aí. Então, eu uso na minha empresa Django, na parte do servidor, que é o back-end, e React no front-end, que é a parte que o usuário enxerga, tá? Tem o React, que é a parte para fazer web, e tem o React Native para fazer a parte mobile, tá? Então, muita letrinha. Álvaro, me resuma aí, o que, que você recomenda? Eu recomendo Django para servidor, back-end, e React, que é React Native, para a parte front-end, a parte que o usuário enxerga, tá? Mas qualquer coisa baseada em JavaScript está muito boa já, beleza? Então, você pode tomar essa decisão sozinha, mas também pode tomar essa decisão escolhendo já com um CTO do seu lado. Então, o que é um CTO? CTO vai ser aquele cara que vai ser o diretor de tecnologia. Eu não quero, já investi muita grana na minha empresa, eu não quero que o cara já entre como diretor, eu não quero dar cotas para ele, ou eu sei lá, não achei um cara que é realmente capaz de assumir a cadeira de CTO. Então, procure um líder técnico. O que é o líder técnico? O líder técnico é aquele cara que vai manjar, vai entender de toda a sua tecnologia. E ele tem que manjar de tudo mesmo. Porque vai ter um cara que você começar a dividir, né? Um cara só especialista no servidor, e depois só um especialista na parte web, depois só um cara especialista na parte de aplicativo. E aí você tem que ter um cara para coordenar tudo isso. É um cara que tu vai falar para ele, eu preciso disso, 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 da linguagem do business, né, do negócio, e esse cara vai traduzir essa linguagem do negócio para a linguagem dos desenvolvedores, tá? Botei até aqui, eu recomendo, não fala bem sobre como selecionar um CTO, mas fala bem sobre startups, a parte organizacional de equipes, que é a Startup Enxuta, tá? Um livro bem legal. Mas, enfim, é uma coisa importantíssima você ter um CTO ou um líder técnico, tá? E aí, onde encontrar esses caras? Esses caras você pode encontrar em comunidades, tá? Por exemplo, no GrooPy e o Natal.js são comunidades. O GrooPy é de Python e o Natal.js são comunidades de JavaScript aqui em Natal, tá? Mas comunidades no geral você pode encontrar no Telegram, tá? Você pode encontrar, como eu coloquei aqui, no IFRN, no IMD, no no IFRN e UFRN. Geralmente você pode falar com um cara, um estudante, ou um cara com cara de programador, chegue perto dele e fala, cara, eu quero entrar nessas comunidades aí para colocar umas vagas de emprego, ou trocar uma ideia, tô afim de deixar um sítio outro para minha startup. Então chega lá nessas pessoas, entra nas comunidades, e aí você consegue, pelo menos, né, colocar a vaga lá dessa sua empresa, tá? E outra coisa que eu coloquei aí, que está no centro da imagem, são hackathons. Hackathons, né, são desafios. Provavelmente que o Sebrae até rosteia, né, coloca hackathons anualmente. E aí tem hackathons com temas muito baseados em tecnologia. E nesses lugares você consegue encontrar desenvolvedores. Os desenvolvedores gostam de participar disso. Então, é um ótimo local para ou você participar de um hackathon ou você chegar junto de um evento e trocar alguma ideia com algum desses desenvolvedores. Beleza? Então, é um local aqui você pode estar encontrando eles. Tá, e o que procurar, tá, né? Porque a gente fala de desenvolvedores, né? Você pode falar das hard skills e soft skills. E vocês já devem ter escutado aquela frase, né? Você é contratado pelas suas hard skills e demitido pelas suas soft skills. Tá, e o que é hard skill e o que é soft skill, né? Hard skills, até traduzindo aqui, seriam suas habilidades mais grosseiras, né? Tipo, o que é isso? Eu quero saber fazer uma conta, é o cara de fato programar,
é o cara tu dá uma missão para ele e ele entregar, é uma missão técnica, digamos assim. Tá, e o que é uma soft skill, né? Traduzindo seria uma habilidade mais macia, né? Uma coisa mais delicada. O que que seria isso? Seria o quê? Liderar pessoas, resolver problemas, ter curiosidade. Então, ter um desenvolvedor, ter uma equipe técnica que é mais forte nessa parte soft, é muito mais fácil você depois treinar aquela pessoa na tecnologia ou na linguagem de programação que você utiliza, do que de você depois treinar a personalidade dele. Está muito ligado a isso, né? Hard skills é a capacidade de executar e alguma tarefa, e a soft skills seria a parte de personalidade da pessoa. Então, procure pessoas com personalidade que sejam curiosas, que resolvam problemas, tá? Eu gosto muito disso. Eu boto até nas minhas vagas lá. Ser desenrolado. Eu acho que resume muito isso de soft skills. Ótimo é que tem a parte de gerenciar pessoas e liderança, que é uma parte muito importante, tá? E como gerenciar, tá? Que é um grande tema aqui. Tem um livro aqui que resume muito sobre isso, muito, de longe. Esse carinha aí, o Andrew Groove, ele foi da Intel, e lá na Intel ele, criou muito dessa parte de gerenciamento da nova era, né? O gerenciamento que realmente entrega valor para os colaboradores e para a empresa juntos. E nesse livro ele fala uma coisa muito legal, que, qual é a entrega de trabalho, né? O que é que um gerente entrega para a empresa? É o trabalho pessoal dele? É gerar um relatório? Ou fazer um documento? Ou até mesmo executar uma tarefa? Não. A entrega de um gerente é a entrega do time dele. Então, ele tem que ser muito bom em gerenciar aquele time e em aperfeiçoar aquele time, tá? Ele fala sobre isso, recomendo demais a leitura. Quando a gente fala em gerenciamento, eu acho que depois da pandemia, o que as pessoas estão mais na cabeça depois disso meu time vai ficar home office ou presencial? O que é que eu faço? Cara, home office 100% eu não recomendo, porque vocês vão ver nos próximos slides, eu vou bater muito em mais de um tema aqui em cultura. Cultura é muito, muito importante. E cultura, você não aprende em home office. É dificílimo você passar a cultura da sua empresa para a tua equipe, ela estando em home office. E presencial, eu acho que assim, 100% presencial, a gente já viu que é uma coisa talvez até antiquada, por assim dizer, em alguns pontos de vista. Traz muita questão de deslocamento, né, logística, e isso é tempo que a pessoa pode mesmo estar dedicando o teu projeto, a tua empresa. O que eu recomendo hoje nessa questão é uma abordagem mais híbrida. Se for um cara que está entrando na sua empresa, realmente eu acho importante ele estar 100% presencial, para ele aprender tua cultura. Esse cara se provou, cara tem responsabilidade, esse cara já entendeu a cultura da sua empresa, então eu acho que é interessante deixar ele híbrido. Ou você pergunta para ele se quer ficar vindo, como você quer ficar vindo, deixa o cara à vontade. Agora, 100% home office, eu não recomendo, tá? Por essas questões de cultura, porque cultura, da mesma forma que se ganha, é difícil de se ganhar a cultura, de passar a cultura, o cara também perde. É que nem musculação. Não adianta você chegar, malhar, 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 ficar fortão e deixar de ir. Tem que ficar mantendo, tá? E cultura, como eu tava falando aqui, cultura, cultura, cultura. Cultura tá entrando aqui na seleção e vai entrar lá em retenção também. Se você, em caso de gerenciamento, né? Se você quer gerenciar bem sua equipe, você tem que ter uma cultura legal. E 3 livros aqui já para televisão, 2 livros aqui e uma série são esses aqui que eu tô falando, que é Hard Things About Hard Things. O que é isso? Coisas difíceis sobre coisas difíceis. É um livro que conta a história de um cara que montou uma startup lá na época da bolha do ponto .com, né? Que a galera fala, a época que começaram as startups na web e tal. Ele conta um pouquinho da história dele, como ele fez a IPO, como é que ele gerenciou a equipe dele. E ele passa por maus bocados, que eu acho que é uma coisa legal para você aprender como ele gerenciou isso e como ele trouxe cultura para a empresa dele.
outro livro muito, acho que é até a Bíblia, por isso que ele é até pretão, assim, ele tem a faixa branca, mas é aquela capa que sai, ele é todo pretão, ele é a Bíblia, eu acho que é a Bíblia dos princípios de uma empresa, até que o nome é Princípios, que é de Ray Dalio. O Ray Dalio é o cara que gerencia o maior fundo, com maior grana, não sei se é na atualidade, né, mas é um cara que já gerenciou muita grana, né, muitas pessoas. Então, é um cara que teve que criar princípios para conseguir gerenciar essa grana toda e gerenciar essa equipe que vai de fato gerenciar essa grana toda, tá? E outra série muito legal é Silicon Valley, que é uma série que fala sobre startups e tal. Muitas piadinhas, mas essas piadinhas têm sempre um fundo de verdade. E assista descontraído, mas preste atenção nas piadinhas, que passa muito essa questão de cultura da empresa. Então, cultura, não adianta eu falar que faça isso, faça aquilo. Cultura você tem que montar. Baseado em quê? Pô, baseado nos seus princípios. Uma coisa que eu não recomendo é montar uma cultura muito verticalizada. O que é uma cultura muito verticalizada? Para o cara falar com o CEO da empresa, ele tem que falar com X, Y, Z. A empresa é cheia de paredes mesmo, o cara não consegue ver o que está acontecendo na empresa. É uma coisa muito engessada, é uma coisa que é muito processual. Deixa a cultura da sua empresa ser uma coisa mais dinâmica, coloca paredes e vidro, deixa todo mundo se ver. O CEO tem que falar com todo mundo na empresa. É uma cultura muito horizontal, tá? Eu acho que é uma cultura que tende a estar mais alinhada com aonde essas pessoas querem trabalhar. Então não adianta o cara falar, pô, minha empresa paga bem, minha empresa X e aquilo, e aí quando chega lá o deve ver que, pô, é uma empresa chata de trabalhar. E eu já vi. Eu já vi desenvolvedores saírem de empresas que pagam bem para ir trabalhar em empresas que pagam menos, porque a cultura da outra empresa é ruim, tá? Então, cultura é uma coisa muito importante para selecionar, gerenciar e reter. Tá, e para gerenciar, falar aqui um pouquinho sobre Scrum e um pouquinho sobre Kanban. Tá, só um momentinho. Bem, quando a gente fala de gerenciamento hoje de times de desenvolvimento, acho que é inegável que todo mundo fala sobre metodologia ágil. E metodologia ágil, eu acho que talvez esteja já até batido por muitas pessoas, mas caso você não saiba o que é isso, começa com a leitura de um livro muito legal, que fala de uma das metodologias ágeis, com certeza o que está mais na moda, que é o Scrum. E o livrinho tá aí, né? Que é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Pô, isso aí é tentador, né? Essa capa desse livro. Mas é justamente isso. Trata de uma metodologia de você conseguir pegar grandes pacotes de trabalho e dividir em pequenos pacotes de trabalho que você enxerga o escopo daquele pacote de trabalho e consegue entregar aquele pacote de trabalho acordado, tá? Então, vê lá o cliente, que é o Product Owner. Product Owner, que é o dono do produto, né? Ele vai dizer, eu quero isso, aquilo no meu aplicativo. Quero uma funcionalidade de login. É uma funcionalidade. Eu quero uma funcionalidade para o cara pedir um Uber. É outra funcionalidade. Ele já pediu todas as funcionalidades. O time técnico vai pegar aquelas funcionalidades e quebrar isso em tarefas de tecnologia. E eles vão ver, baseado na capacidade de entrega do time, o quanto de tarefas ele consegue colocar em uma sprint. Sprint é uma quantidade de dias, né, referente a uma semana ou a um mês, tá? Eu uso na minha empresa uma semana porque eu gosto das coisas com medições mais rápidas. Tem aquela frasezinha, né? Quem não mede, não gere. Então, como eu gosto de gerenciar bem, eu gosto de medir bastante. Então, a gente faz lá a sprint semanal. E a gente pega justamente esses pacotes de trabalho que eu sei que meu time entrega por semana, e aí divido, a gente chama de proteja o sprint para o dono do produto falar, coloca isso aqui para fazer, preciso fazer isso aqui para ontem, porque é sempre para ontem as coisas. Mas se o time está toda hora mudando de atenção, ela não entrega nada. Então por isso que você tem que defender a sprint. Tem que defender, não deixar outras coisas entrarem ou saírem da sprint. Combinou? Entrega, tá? E enfim, Kanban. Kanban, que é o resuminho, tá? Do Scrum. O Scrum é muito mais do que isso. Tem reuniões diárias. Reuniões diárias eu acho que é uma coisa muito importante para a cultura da tua empresa. Tem a reunião de Sprint Review. Tem a reunião que é para você, que essa Sprint Review é para você analisar o que foi feito, né? E a reunião de planejamento da Sprint.
Enfim, Scrum é uma cultura por si só e tem várias metodologiazinhas e eu acho interessante a leitura, tá? Para todo mundo que quer começar a montar um time de tecnologia. E aí, quando a gente fala em gerenciar também, a gente fala de Kanban. Kanban é o quê? É aquele quadrozinho do to-do, que é a fazer, doing, fazendo e done, feito. Você pode fazer isso na parede, é muito legal, assim, quando você está iniciando esse processo na sua empresa, colocar aqueles post-its e tal, e depois você começa a querer otimizar, abusar mais do sistema, e aí você vê que o post-it começa a falhar, principalmente quando você está num ambiente com home office, né, ambiente híbrido, você tem um Kanban virtual, é muito interessante. Eu uso na minha empresa um Trello, Trello é famosíssimo, né, o Trello com esteroides, a gente brinca, que é um Trello muito potente. Ele chama ClickUp, tá? Tem o Asana, tem o Monday, tem vários outros, tem inclusive o próprio Trello, e eles são muito bons. Você que está começando e já tem um time de home office, usa o Trello. Começou a sentir muitas limitações, vá para o ClickUp, que é o que eu recomendo. Mas, como eu falei, tem outros. Tá. Pô, montei o time de tecnologia e eu acho que a maior dificuldade, que é o que todo mundo me pergunta, pô, como é que eu vou reter esse time, né? Cara, a primeira coisa é, desenvolvedor não é planta. A gente brinca. O cara não vive de luz, né? Fica lá botando água e café nele e ele fica lá com o solzinho, mão aberta, pegando sol para se sustentar. Não, esse cara tem que pagar contas. É um cara muitas vezes que estudou muito. Não é um cara que tem baixa escolaridade. É um cara que, pô, muitas vezes tem que entender inglês. É um cara bom de lógica. Então esse cara não tá afim de ganhar pouco. Ele merece ganhar bem, tá? Então pague ele minimamente bem. O que que acontece? O que que está acontecendo atualmente, né? Até pelo dólar alto, muitas empresas estrangeiras estão contratando os desenvolvedores aqui no Brasil. E se eles pagam lá o mínimo de um programador estadunidense aqui no Brasil, é muita grana. Eles pagarem US$ 5.000 para um desenvolvedor aqui no Brasil, faça as contas, dá R$ 25.000. E isso é real. Tem empresa que paga US$ 5.000 para um desenvolvedor. Tá? Não é muito incomum nesse ambiente de software. Tá? Tá, mas o que é o minimamente que eu talvez consiga pagar aqui no Brasil? Para a nossa realidade, né? Principalmente aqui para o RN. O que eu vejo aqui de médias de RN? Estágio, de 1.000 a 1.500. Desenvolvedor júnior, de 2.000 a 3.500. Desenvolvedor pleno, de 4 a 7.000. E sênior, de 7 a 15.000. E como eu falei, pode chegar... O céu é o limite, né? Mas, enfim. Veja esse lado do cara. Não adianta, porra, achar um cara foda, esse cara crescer na sua empresa e você não remunerar ele bem. Então, infelizmente, não tem para onde correr. Para você construir um prédio de 50 andares, você vai ter que tirar uns milhõezinhos do bolso. E para você construir uma startup massa, tipo um Uber ou um iFood, você vai ter que tirar alguma grana do bolso. Aquela coisa, não adianta você ser empreendedor e não ter o peixinho para colocar no anzol para pegar o peixe maior, tá? Então, como eu falei, os desafios lá é o terceiro. O quarto é tecnologia. O terceiro é você conseguir levantar a grana para fazer. Beleza? Cultura, mais uma vez. Cultura. Cultura é como. Não adianta você contratar, gerenciar aquele cara e tua cultura é ruim. Muitas vezes teu produto não é legal. Sei lá, você vende. Pô, hoje em dia, todo dia eu recebo ligação no celular, aqueles bots de WhatsApp de que ficam te ligando. Muitas vezes é um robô que te liga, né? Cara, eu não ia trabalhar num negócio desse nem se o cara pagasse a maior grana do mundo, né? Sei lá, R$ 50.000 pra mim por mês. Eu não ia trabalhar. Porque é chato. Então não adianta você ter também, também até uma cultura descontraída lá dentro, mas o teu produto não é legal. Então, cultura está muito alinhada também em relação ao que você faz. Se você tem uma coisa que tem a motivação, pô, vai salvar a humanidade. Tipo o Elon Musk lá com a SpaceX. Ele tá construindo um foguete para levar a humanidade para Marte. Para quê? Para perpetuar a humanidade. Vai que cai um asteroide na Terra, acabou a humanidade? Ele quer construir a capacidade do ser humano estar em outro planeta. Pô, que missão, que missão massa, né? O cara que tá trabalhando lá, trabalha nem pelo salário, trabalha pô, eu tô salvando a humanidade. Então, se você tem esse tipo de cultura na tua empresa, o teu produto ser foda, vai trazer esse tipo de engajamento do seu time. Tá. E cultura também pode ser o quê? Cultura pode ser
Toda vez que o teu time bate uma meta, você sai com eles para ir comer uma pizza, vai lá aqui em Natal, né, tem um churrasquinho do Pedrão, leva o seu time no churrasquinho do Pedrão, leva ele no kart, reconhece o trabalho dele, tá? Sua cultura. Cultura é você difundir conhecimento. Todo dia lá na empresa a gente gosta de difundir nosso conhecimento. A gente gosta de ler bastante livros, a gente gosta de trocar ideias sobre livros na empresa, a gente lê livros em grupo lá na empresa. Isso é cultura, tá? Cultura também é descontração. Eu gosto de falar isso. Cultura é descontração. Eu sou empreendedor, eu estou aqui para me divertir. Eu estou nessa palestra aqui, eu estou me divertindo dando essa palestra. Eu não estaria fazendo uma coisa que eu não me divirto. Então, o desenvolvedor, ele vai pensar do mesmo jeito. Ele não vai estar fazendo aquilo só pelo dinheiro, não vai estar fazendo aquilo só porque o produto também é foda, mas ele quer se divertir, tá? Logicamente que nos limites do profissionalismo. Então, cultura é isso. Cultura você define, leia lá o livro dos princípios, é um bom caminho. Leia o livro lá do Hard Things, eles vão te dar um bom norte, mas cultura quem define é você. Uma coisa que é muito importante, que os devs falam bastante hoje, eles querem aprender bastante. Então, tem um ambiente que eles estão aprendendo, é importante. Então, um lugar que ele só é sugado, ele não aprende nada, ele não vai estar motivado a ficar, tá? Eles gostam de desafios e protagonismo. Não adianta também entregar uma coisa que ele, com certeza, ele vai entregar, é maçante, é só, sei lá, todo dia dar um espaço, entra, espaço, entra. Ele vai ficar, pô, que desafio isso aqui tem? Posso até estar aprendendo bastante, mas não tem nenhum desafio, todo dia é a mesma coisa. E protagonismo, né? Protagonismo é justamente o cara entregar e você reconhecer ele que ele entregou, tá? Então, muitas das pessoas hoje em dia, essa nova geração millennial, né, como falam, e provavelmente a geração aí dos pandemics, né, que é a galera que nasceu e está sendo criada na pandemia, estão buscando cada vez mais isso, protagonismo. Ele não quer ser só mais um no mundo, ele quer ajudar o mundo. Então, ele tem que reconhecer o trabalho dele, beleza? Outra forma de você reter o cara é dando equity. O que é equity? Equity até fala, né? O jogo do equity. O que é o jogo do equity? Equity é o que você faz valer da sua empresa, né? O que ela vale, não só no papel, mas intrinsecamente, né? É o valor intangível dela. Mas o jogo do equity é o quê? É você dar, não dá, né? Mas proporcionar o teu time, o teu dev, por exemplo, a ser sócio da tua empresa, tá? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um contrato chamado de Stock Options, que stock é ações, options é opções. Então, opções de compra de ações, tá? Nesse contrato, como eu falei aqui no último item, procure um advogado para ele te formular um bom contrato disso. Vão ter provavelmente cláusulas de vesting e cliff. Essas cláusulas, vesting, ele vai dizer como aquele desenvolvedor, um outro colaborador, sei lá, um engenheiro de processo que você tenha, ou sei lá, um cara de marketing, um CTO, vai ter direito à compra, tá? Ele vai poder comprar, sei lá, 2%, 5%, ou sei lá, o quanto se ele tiver liberado, o cara tiver grana. Enfim, é o que ele vai ter direito, mas tem que estar por escrito. E o cliff é o como ele vai fazer isso no sentido de tempo, tá? Ele vai poder fazer isso depois que ele passar um ano na tua empresa, depois que ele passar 3 anos na tua empresa, tá? Tem gente que faz o vesting invertido, que é ele já começa no contrato com as ações no bolso, digamos assim, mas se ele não ficar um ano, ele perde aquelas ações, tá? Enfim, como está no segundo item aí, você que está permitindo essa pessoa entrar, você está entrando numa jogada com ele, né? Numa dança com ele. Então, se você está entrando, saiba como sair. Tudo na vida. Você tem que saber entrar e tem que saber sair. Beleza? Então, é uma coisa muito interessante esse jogo do equity. É uma opção para, pô, o cara está se destacando, o cara é muito bom. Então, compartilhe um pouquinho do bolo com ele. Não tenha medo de compartilhar o bolo. Não tenha medo de compartilhar o crescimento da tua empresa. O teu trabalho é aumentar o bolo, beleza? E não ficar com medo de repartir esse bolo. E crescer, né? Que é um extra. A palestra era como criar, gerenciar e reter o teu time. Mas e aí depois, estou manjando isso tudo. Como é que eu faço para pipocar, para crescer? Pô,
uma coisa que eu recomendo muito é organiza o seu time em squads. Não deixa só o time organizado, deixa só tipo, na tua cabeça como é a organização do seu time. Organiza ele em squad. O que é squad? Até parece aí os Power Rangers, né? Tipo, coloca aí pessoas com habilidades complementares em grupos. Separa em grupos, provavelmente, sei lá, um cara pega só o time do aplicativo, um cara só do sistema web, e aí isso aí você pode dividir em equipes. Se sua equipe está começando a crescer, organiza ela em squads, tá? Tem livros que falam o Lean Startup, que é o Startup Enxuta, né? O High Output Manager. Aí fala como organizar o time. Eles recomendam até, tem uma brincadeira, que tem um cara que fala que o seu squad não tem que ser maior do que o número de fatias de uma pizza, tá? Então, justamente para o quê? Para a comunicação entre eles ser concisa. Um time muito grande é comunicação muito complexa. Times menores se comunicam mais rápido e são mini startups dentro da sua empresa, beleza? Outra dica para crescer bastante é ter uma escola interna. Lá na nossa empresa a gente tem uma escola interna, tem uma metodologia para devs ensinar outros devs. E aí a gente tem já cursos na Udemy comprados, que quando o cara está entrando na empresa, ou o cara está querendo evoluir na empresa, nova tecnologia, a gente já fornece para ele esse curso. Tem a Udemy, que é bem baratinho, você consegue comprar curso de 25, 30 reais. Tem um Coursera, que é um pouco mais caro, um pouco no sentido de 1.000, 1.500. E tem um velho YouTube, o cara consegue ensinar tudo. Então mantenha, crie uma escola interna, beleza? E cultura, mais uma vez, tá? Cultura. Cultura talvez seja até mais importante que o dinheiro, beleza? E é isso, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida, manda um direct lá no nosso Instagram, na B2Bit Company, ou lá no nosso site tem o telefone da empresa, manda a tua dúvida. Tem o meu Instagram pessoal aqui, fico à disposição para sanar dúvidas de vocês. E é isso. Sucesso. Espero que a startup, a empresa de vocês, cresçam bastante. E é isso aí. Valeu.